Sejam bem-vindos, amigos e amigas investidores. No vídeo de hoje, vamos analisar um fundo de tijolo que está pagando mais de 1% de rendimento ao mês. Seria essa uma grande oportunidade ou mais uma armadilha da Bolsa de Valores? E esse fundo é o BROF11, BR Property Corporate Offices, Fundo de Investimento Imobiliário. Esse fundo ele tem uma liquidez diária de 1,1 milhão, uma liquidez muito boa. E aqui justamente o que chamou a minha atenção. O último rendimento foi de 72 centavos, ou seja, mais de 1% do valor da cota que fechou essa semana em R$ 69,79. O patrimônio líquido, bastante grande, acima de 1 bilhão, ou seja, já é um fundo bastante grande, com valor patrimonial na casa dos R$ 106, então ele está bastante descontado também, com um P sobre VP na casa dos 0,65. E ainda teve uma valorização de 0,5% no presente mês. Mas aqui já surge o primeiro ponto de atenção. O dividend yield de 2,74% nos últimos 12 meses. O que não faz muito sentido, porque se ele distribuiu 1% no último mês, como ele pode ter apenas 2,74% de dividendo nos últimos 12 meses? Tem alguma coisa nesse fundo, a gente precisa estudar com calma. E quando a gente coloca aqui no gráfico de dividendos, a gente nota que mesmo colocando para mostrar os últimos 6 meses, ele mostra apenas 3. Já começa a aparecer nossa explicação do porquê que o dividend yield é somente de 2,74%. É porque esse fundo ele teve o IPO dele há apenas 3 meses. Então ele só teve distribuição nos últimos 3 meses. E as distribuições foram relativamente boas. 57 centavos no mês 5, 61 centavos no mês 6 e agora 72 centavos no mês 7. Vamos analisar o último relatório gerencial para entender melhor esse fundo imobiliário. Logo de início, o valor de 1,2 bilhão patrimonial. O primeiro pênalti já aparece aqui. Esse fundo tem apenas 2 imóveis. O número de investidores também bastante baixo, que é compatível com um fundo que tem apenas 3 meses de existência. P sobre VP com 44% de desconto. Ele tem movimentado 2.200.000 diariamente. O yield anualizado aqui sim faz mais sentido, 12,3%. Se a gente pega o dividend yield do último mês de 1% e anualiza ele, vai dar ali um pouco acima de 12%. O gestor aqui coloca um retorno de 34% nos últimos 12 meses, o que ele tirou da cartola, já que o fundo tem apenas 3 meses de vida. Na mensagem do gestor, eu achei interessante que ele diz que, embora a última distribuição tenha sido de 72 centavos, a distribuição deve ficar na casa dos 60 centavos. E isso a gente vai ver mais para frente no balanço, que faz sentido. E outro ponto nessa parte aqui do relatório que eu achei interessante é que a taxa de administração é de 0,15% e há uma taxa de consultoria 0,9%. Então, se a gente soma essas duas taxas, a gente vai ficar mais ou menos com 1,05%. O que eu achei uma taxa bem interessante, porque tem fundo que está chegando a cobrar aí 1,2% e ainda colocar uma taxa de performance, que nesse fundo aqui não tem. Menos taxa significa mais rendimento para os cotistas. Seguindo no relatório, a gente chega em uma parte em que fala sobre quem é o gestor desse fundo, como esse fundo foi criado e como nasceu já um fundo tão grande do dia para a noite. A explicação é que quem criou esse fundo foi a BR Properties, que é uma empresa de 16 anos já de mercado, trabalhou com compra e venda de ativos na casa dos 28 bilhões. Então é uma empresa já bastante tradicional nesse setor imobiliário e que agora está entrando no ramo dos fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário, embora seja novo, ele já nasce com um pedigree bom, de uma empresa conhecedora do ramo de imóveis por trás. Embora eu tivesse ficado um pouco desanimado com o fundo quando eu vi que ele tem apenas 2 imóveis, a partir do momento que eu vi que a BR Properties é quem está por trás desse fundo, eu já fiquei mais interessado, porque eu sei que vai ter um bom gestor cuidando desse fundo imobiliário. Olhando o financeiro do fundo BROF11, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que no mês de maio ele teve um lucro que não foi distribuído e resultou nessa distribuição de 61 centavos.
mas esse lucro ele foi distribuído logo no mês de junho. Por isso que o fundo distribuiu 72 centavos. Então essa distribuição de 72 centavos, ela provavelmente não se repetirá nos próximos meses, devendo ficar a distribuição talvez um pouco acima desses 61 centavos, mas não muito maior do que isso. E uma outra parte interessante aí positiva é que nas despesas constam apenas despesas imobiliárias e despesas operacionais. Não tem despesa financeira de nenhum tipo, o que já aponta pra gente que esse fundo ele não tem dívidas. E realmente, olhando mais adiante no relatório, o gestor fala que atualmente não há nenhum tipo de endividamento, alavancagem ou obrigação financeira junto a outras instituições, gerando maior eficiência nos resultados e segurança para eventuais decisões futuras de investimento. Então esse fundo aqui hoje ele está zerado de dívida, está fazendo um bom pagamento mensal e tem contratos bons com pelo menos 7 anos de duração. Seguindo adiante no relatório, novo balde de água fria. 90% da receita líquida desse fundo vem de uma única edificação, que é o Passeio Corporate. Mais adiante a gente vai conversar um pouco sobre esse imóvel, mas o fato de ser um fundo praticamente monoativo já diz pra gente que esse é um fundo que tem um risco um pouco maior. E além de ser monoativo, possui um inquilino que responde por 40% da renda líquida, que é a Caixa Econômica Federal. E como são as edificações desse fundo imobiliário? O Passeio Corporate é um prédio muito interessante. Esse aqui eu posso avalizar pessoalmente, porque é do lado do meu trabalho. Fica numa região muito nobre do Rio de Janeiro e o prédio é muito bom. Embora esse prédio seja no Rio de Janeiro, eu não tenho restrição nenhuma com relação a ele, porque diferente de outros fundos que estão tendo problemas com prédios na Barra da Tijuca, a localização desse imóvel, muito próximo a metrô e muito próximo ao aeroporto Santos Dumont, deixam a gente bastante tranquilo de que a ocupação dele dificilmente vai ficar muito baixa. Sempre vai ter empresa querendo ocupar esse imóvel. Já o edifício Águas Claras, eu tenho sérias dúvidas com relação a ele. O primeiro ponto é que ele foi construído especificamente para a Vale. Então, se a Vale resolver sair dessa região, dificilmente outra empresa vai se interessar. A vantagem é que ele responde somente por 10% dos rendimentos. Ele pode sim ser um problema para o fundo no futuro. O que a gente já aprendeu até agora? Que é um fundo novo, com poucos imóveis, bastante concentrado em um único imóvel, que é o Passeio Corporate no Rio de Janeiro, que tem uma gestão, possivelmente vai ser de boa qualidade, porque vem da BR Properties, que é uma empresa bastante tradicional no ramo, e que vai pagar bons dividendos, porque está com uma vacância baixa e sem dívidas. E o futuro desse fundo, o que a gente pode esperar? Então, segundo o gestor, a estratégia deve ser de reciclagem do portfólio, trabalhando com lajes corporativas. Vamos ver o que o gestor falou sobre isso. Um empreendimento que já nasceu grande, um fundo que já nasceu grande, com 1.200 de ativo, mas, até me adiantando algumas perguntas, talvez você ia fazer, o objetivo dele é crescer. Ele tem autorização de capital de 5 bilhões e a ideia é que, à medida que a gente enxergue as oportunidades corretas e o mercado correto, a gente vai continuar crescendo esse fundo e provavelmente vamos fazer agora aquisições em São Paulo para ter uma diversidade entre Rio e São Paulo e em outros veículos para que a gente consiga trazer a diversificação e cada vez mais a segurança de um dividendo, praticamente bastante estável ao longo do tempo. Então esse é um fundo que ele me deixa bastante dividido, porque ele tá barato, o P sobre BP dele tá bastante atrativo, ele possui um imóvel muito bom no Rio de Janeiro, o gestor me parece muito competente e tá com uma ideia que eu acho excelente para o fundo, que é de expandir ele em direção a São Paulo, o principal centro financeiro do país. E ao mesmo tempo, a gente tem um fundo extremamente concentrado em um único edifício, muita concentração em um único inquilino, que é um inquilino estatal, e a gente sabe que isso, por uma decisão política, pode ter uma mudança grande e o fundo perder uma parte grande da sua receita. Se tem uma grande chance do fundo andar para o lado certo e ficar muito bom, também tem uma grande chance de muita coisa dar errada e esse fundo desandar. Eu vou pensar mais com carinho nesse fundo e decidir se eu aporto nele ou não ainda esse mês. Se vocês querem saber qual foi a minha decisão, não deixe de se inscrever no canal. Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Caso não concordem com alguma coisa que eu falei aqui, deixem um comentário
e me ajudem a melhorar o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima semana.